Chegamos a mais um slasher da A24 que chega com bastante atraso no Brasil, mas pelo menos dos dois lançados no ano até agora, esse é o meu preferido. Gente, antes de mais nada, um recadinho rápido. Hoje à noite, às 7 horas da noite, aqui no canal, vai ter uma live para falar sobre os festivais de cinema em 2022 e também já comentar um pouco sobre filmes que podem aparecer no Oscar do ano que vem. E para isso a gente vai receber de novo um convidado muito especial, que é o Márcio Salem, do Cinema com Crítica, um crítico que eu gosto muito, cara, muito gente boa, meu professor também, que é crítico da Critics' Choice Awards, entre outras associações. Então ele passou por todos esses festivais e a gente vai bater esse papo hoje aqui no canal às 19 horas. Morte, 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 ou no título original Bodies, 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 é o novo slasher ou algo do tipo da A24, mais um filme de terror da A24 que tem no seu catálogo, na maioria, filmes de terror, mas como eu sempre falo para vocês, a A24 ela não tem distribuição em outros países, não tem distribuição no Brasil, então por isso sempre chega com esse atraso. No caso, Morte, Morte, Morte é um filme da A24, mas chega no Brasil pela Sony. E com isso eu sei que muitos de vocês já assistiram, porque esse filme já vazou na internet há um tempo, tem muitos até críticos que assistiram baixado, o que eu sou totalmente contra. Recebi a cabine, fui na cabine e tive a experiência de assistir no cinema. Porque é o segundo slasher da A24 no ano, eu falei já também aqui no canal de X, ou X, a Marca da Morte, que vai ter também uma sequência ainda esse ano, que já estreou em festivais. Então é a A24 que continua investindo no terror, continua investindo em filmes que têm uma pegada um pouco mais artística, digamos assim, não gosto de usar o termo, porque para mim filme é sempre arte, mas também aqui nesses dois filmes que eu falei, também tem uma pegada um pouco mais do terror popular, ainda que para subverter muitas coisas. Os dois filmes, em sua essência, é um slasher, mas está mais para uma sátira, principalmente aqui Morte, 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 e nesse quesito eu acho que esse filme lida melhor com esse lado satírico dentro do gênero do que o X, que eu também já tenho crítica aqui no canal se você quiser assistir. Então trata-se do segundo filme da Halina Reijn na carreira dela, e a gente tem aqui no elenco também principalmente a Amandla Stenberg e a Maria Bakalova, além de outros nomes como Pete Davidson ou o Lee Pace, que Lee Pace está sempre muito bem, é sempre muito divertido ver ele atuando. O elenco aqui, dentro do possível, funciona. Aqui o filme ele vai trabalhar sátira de duas formas diferentes. Para mim, uma funciona muito bem, a outra nem tanto. A primeira é, claro, como ele vai lidar com o gênero do slasher. Então a gente está acostumado já com esse subgênero, na verdade não o gênero, esse subgênero do terror que sempre vai ter um assassino, na maioria das vezes mascarado, e o termo slasher vem justamente por causa do corte, né, desses objetos cortantes que geralmente são usados para matar as suas vítimas, e os personagens na maioria das vezes se tornam apenas isso, apenas vítimas. Em grande parte o slasher ele vai se focar principalmente nas mortes. Falei bastante disso lá na crítica de X. Só que aqui, ao invés da gente ver esse assassino matando as pessoas, o filme vai subverter isso para a lógica desse jogo que vai virar vida real, né? A gente já viu esse tipo de filme antes, recentemente até A Noite do Jogo fez isso, né? Quando eles começam jogando e de repente as pessoas começam a morrer e eles percebem que aquilo se tornou real. Então a lógica do jogo é encontrar os corpos, então a gente não vai ver esses personagens, pelo menos a maioria, morrendo, a gente não vai ver aquilo que é a base do slasher, que é o ato de matar, é o prazer pela morte, esse prazer doentio do público em certo sentido. Aqui a gente vai encontrar os corpos já mortos, linkando até com o título do filme original. Então grande parte do mistério aqui é justamente o de tentar desvendar, como se fosse um jogo, quem é esse assassino. E acho que o filme faz um bom trabalho nesse sentido,
de meio que sugerir possibilidades em determinados momentos para cada uma dessas personagens, ou desses personagens, né, que são, se não me engano, 4 ou 5 mulheres e 2 homens. E para isso vai usar muito do ponto de vista. A gente vai ver o filme quase sempre sob o ponto de vista ou da personagem da Bakalova ou da personagem da Amandla Stenberg. Então a gente sempre está acompanhando elas, mas em determinado momento a gente vai até questionar: a gente não viu essa personagem em determinado momento, então será que o filme está enganando a gente? Pode ser ela também? Então, nesse sentido, dessas subversões, de usar até da paranoia como elemento essencial e até o questionamento em determinado momento, será que realmente tem um assassino? Ou muitas coisas vêm do acaso? O acaso que quase nunca é usado no slasher. Então, toda essa subversão que ele vai fazer e até como ele trabalha aqui visualmente todas essas questões, eu gosto bastante. É um filme que vai gerar uma espécie de caos, né? É um filme que vai falar muito sobre também essa geração mais jovem, a minha geração em certo sentido, né? Ali dos 20 e poucos anos e tal. Então, como vai usar o escuro aqui como um elemento do roteiro que vai se apresentar na mise-en-scène também, mas também muito das músicas mais dinâmicas, mais jovens, ou muitas das cores em determinados momentos. E o filme até usa uma desculpa boa para usar essas cores que vem desde o título, né? Quando o título aparece já em roxo, com uma música chamativa e tal. Então ele vai trazer muito dessa dinamicidade que é dessa geração atual, ou da geração pós-moderna, esse tipo de coisa. Então aqui a decupagem ela vai focar muito no primeiro plano, quase como se a gente estivesse vendo esses personagens de perto e tentando identificar se algum deles está mentindo, ao mesmo tempo que vai cortar bastante, vai ser bem caótico nesse sentido, quase como se ele não parasse. Então todas essas subversões que ele vai fazer envolvendo o subgênero do slasher, para mim pelo menos funciona. Eu sei que o final pode ser divisivo, mas eu me diverti bastante, ainda mais por se tratar de uma sátira. Para mim pelo menos o final funcionou muito bem e consegui dar umas boas risadas aqui nesse filme. Como eu digo, o crítico, ele não é só um ser que assiste o filme e analisa tecnicamente com imparcialidade, que é uma palavra que nem existe principalmente na crítica. Não, o crítico, ele antes de mais nada é um espectador. E como espectador, eu me diverti bastante de forma geral com o filme, apesar de algumas coisas me incomodarem, que aí vem o outro lado, a outra subversão, ou na verdade não a subversão, mas como o filme vai tratar esses personagens. Eu falei que eu gosto do elenco porque eles conseguem lidar bem com personagens que não são tão interessantes assim. A gente tem aqui o estereótipo dos jovens atuais, geração meio TikTok, ricos e etc. Esse tipo de coisa, aquela futilidade que a gente já viu em 1 milhão de filmes. Por um lado, quando a gente volta pro slasher, até que funciona essa lógica do filme se entender. É um filme que abraça completamente o slasher, ele em nenhum momento ele tenta tratar o slasher como algo menor, o que X faz e que me incomoda bastante, eu falei naquela crítica. Então, no sentido da gente ter esses jovens reunidos em uma festa até que o assassino começa a atacar, pra mim, nesse sentido, o filme até funciona. Mas ele quer dar mais, eu quase nunca uso a palavra camadas, mas enfim, ele quer dar mais camadas para esses personagens e se envolver em alguns dilemas morais, esse tipo de coisa. E é justamente onde o filme não funciona pra mim, porque são personagens que são estereótipos. E pra mim, os personagens serem estereótipos, principalmente em um filme assim, pode não ser um problema, desde que o filme reconheça eles apenas como esses estereótipos, apenas como esses personagens que estão ali para morrer. Aqui não é o caso. Aqui ele tenta dar uma substância para esses filmes, em alguns momentos até mais melodramáticos, e foi onde o filme me perdeu mais. Mas de forma geral, gostei de Morte, 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 uma experiência bastante divertida. E dos slashers que eu assisti esse ano, pelo menos os da A24, foi o que eu gostei mais. Gostei mais desse do que de X. E fico interessado também para ver os próximos trabalhos da Halina, que ela vai mais por algo que tá bem na moda atualmente, que é essa lógica da subversão e da sátira no gênero de terror, algo que ganha força desde Pânico e que atualmente vem sendo trabalhado bastante. Fico interessado para ver o que ela vai fazer a seguir. Então por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, se vocês já viram o filme, o que vocês acharam, se vocês não viram, o que vocês esperam. No primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais
E você pode virar membro, ajudar a gente, ganhar benefícios, clicando aqui embaixo em Seja Membro. Por hoje é isso e corta.